Olá! Hoje eu vou contar para vocês a história do Coral dos Desafinados. Como foi que surgiu essa ideia, por que Coral dos Desafinados, o que eu queria com isso. Vamos desde o começo. Eu talvez tenha nascido com um ouvido mais dentro do padrão, né, de um ouvido afinado na nossa comunidade, na nossa cultura. Desde bem pequena eu descobri que todas as músicas que eu conhecia tinham as suas notas musicais dentro de um piano. Então era só eu pensar na música, sentar no piano e tocar. E entrei para uma escola de música aos 13 anos, né? Que era a escola de música de iniciação musical, percepção da UFMG, que eles ofereciam para crianças, jovens, também adultos que queriam iniciar a sua vida musical. E ali eu estudei até os 17 anos, pensando que eu iria fazer um curso superior de música, de piano, né? Eu fazia piano. Mas aos 17 anos eu achei que aquilo não era para mim, fechei o piano. E quando eu tive que ir para uma universidade, fazer um curso superior, eu descobri que eu era apaixonada por teatro, que eu gostava, que eu curtia muito, né? Interpretar, fazer outros papéis além de mim. E então eu entrei para uma escola de teatro que é uma grande fundação, né, cultural, o Palácio das Artes, da Fundação Clóvis Salgado, né, um grande prédio onde abrigam vários teatros, galerias, sala de cinema, de arte, e uma escola profissionalizante de teatro, de música, de dança. Naquela época ainda abrigava também a Escola Guignard, que era uma escola de belas artes. Então a gente tinha um contato, um convívio com todas as áreas artísticas permanente. E eu era muito estudiosa, muito dedicada. E ficava lá todos os dias, de domingo a domingo, né? De segunda a sexta, que era o curso. Era um curso bem puxado. E aos sábados eu fazia aula de circo. Depois voltava para ver os filmes, para ver o teatro, para ver a dança, para ver o espetáculo que estivesse passando, né? E nós pleiteamos, nós do curso de teatro, eu fui da primeira turma do Palácio das Artes, né? Primeira turma profissionalizante. Nós pedimos para fazermos aulas de música, de dança, né? Nas outras escolas, para termos uma formação, né? Completa como artistas, e nós conseguimos. Então eu fazia aula de dança, fazia aula de circo, né, que já falei, fazia aula de música, e voltei a fazer aula de música. Então eu comecei a fazer canto, e a escola só oferecia canto lírico, e eu comecei a fazer canto lírico. Posteriormente comecei a fazer viola de orquestra, e voltei a batucar o piano, agora sozinha, com um pouco de conhecimento que eu tinha adquirido anteriormente. E quando eu formei em teatro, logo que nós completamos o curso, uma colega muito querida, grande atriz, uma amiga, Raquelzinha, me ligou perguntando: B, será que você me ensina música? Porque eu quero fazer prova na escola de música, eu quero estudar violino. A Raquel era a pessoa mais desafinada que eu já tinha visto em toda a minha vida. Ela me dava aflição. Eu até achava que ela fazia aquilo de propósito, para poder chamar atenção, porque as pessoas riam muito dela cantando, mas eu não ria não, eu morria de aflição. Quando ela me fez essa pergunta, né, esse pedido por telefone, eu falei: meu Deus, e agora, né? Porque como assim, Raquel, estudar violino? Um instrumento assim que exige tanto, né, de um ouvido assim apuradíssimo. Eu falei: bom, nós éramos muito pobres, e pobre de férias fica em casa, né? Eu falei: Raquel, vem aqui, eu não te prometo nada, eu não sei, nunca fiz isso na minha vida, né? Eu sabia que eu ia ter que arrumar o ouvido dela primeiro. E todos os dias, durante um mês, 30 dias, a Raquel esteve na minha casa. E no início a gente tentava, né? Eu tentava cantar ou tocar no piano notas bem agudas, bem graves, para ela distinguir um agudo de um grave, perceber a diferença. Então, colocava um registro longo, né? De muito agudo, muito grave, e aos pouquinhos eu fui chegando.
Até o dia, 30 dias depois, ela cantou uma escala de dó maior. A capela, ou seja, sem nenhum acompanhamento musical. E eu percebi que a afinação era algo que se construía. E ao longo das nossas conversas, ela me contou que quando ela era criança, na casa dela tinha um aparelho de som, né, uma radiola, que só o pai podia usar, colocar os discos para tocar. E quando isso acontecia, os irmãos se reuniam ao redor da radiola com os pais, mas ela não podia ficar próxima, ou ela ficava calada, ou ela se afastava. Então, eu guardei essa história comigo, né, dessa falta de possibilidades da Raquel, desde criança, cantar. Além de ter escutado, deve ter escutado coisas horríveis a vida inteira a respeito disso, né? Eu guardei isso para mim. Então, eu guardei 2 novas lições nesse momento da minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 20, eu tinha exatos 21 anos. Depois eu decidi, eu comecei a contar história nesse mesmo ano, eu comecei a fazer yoga e eu fiz um curso de instrutores de yoga e eu aprendi muito sobre respiração, sobre mente, sobre emoção, sobre nós, sobre o ser humano. E eu vivi muita coisa, vivi novas, grandes experiências da minha vida, que eu devo ao meu mestre Sarvananda, né? A Maria Lúcia. Eu voltei a estudar piano com a Maria Lúcia Gregori, que foi quem, inclusive, me apresentou o Sarvananda e a yoga. Aí eu decidi fazer realmente um curso superior de música. E como eu estava estudando canto, e nessa época, todas as pessoas que davam aula de técnica vocal, de canto em Belo Horizonte, fossem professores em BH, fossem pessoas que passavam por BH, eu fazia o curso, eu aprendia e eu fui colhendo de cada uma dessas pessoas, no mínimo, uma pérola. Todas elas me ofereceram, no mínimo, uma pérola fundamental para a minha formação artística, não só como narradora, como atriz, como leitora ou como cantora, né? Mas como artista e como ser humano. Bom, então eu entrei para a escola de música da UFMG como, né, num curso de bacharelado em canto. E naquela época a UFMG era proibido cantar, tocar, mesmo que fosse entre uma aula e outra, uma música popular. Não podia, isso não podia. Então eu fazia canto lírico, né? E eu tinha um vozeirão, e era um vozeirão bem operístico mesmo, né? Eu tinha uma extensão enorme, eu ia dos mais graves de um contralto aos mais agudos de um soprano. Eu podia desenvolver um repertório, né, tranquilo, em várias, né, para várias categorias. Só que no meio do curso, mais para o final do curso, eu perdi o meu irmão de acidente. Era a minha alma gêmea, ele era a minha cara, uma versão masculina, morena e mais alta de mim, né, com o cabelo enroladinho. Mas o rosto, nós não precisávamos de palavras para saber o que o outro sentia ou queria dizer. E embora eu tivesse me relacionado bem, eu acho que eu fui até preparada para a morte dele, apesar dele ter ido muito novo, ele também foi preparado para isso. Eu não sei o que aconteceu, mas foram muitas mudanças na minha vida. Logo depois também eu me casei. Eu perdi a minha voz, eu fiquei desafinada. Durante 2 anos da minha vida eu não consegui cantar parabéns para você numa festinha de aniversário. Foi desesperador, foi extremamente angustiante, né? Eu fiquei muito rouca, eu já dava aula de voz, eu já dava aula de canto. Eu tinha uma facilidade incrível, né, como professora de canto, como professora de técnica vocal.
porque eu realmente era muito dedicada, eu estudava muito, eu sou uma pessoa apaixonada por voz, né? E eu não conseguia mais cantar, então eu não conseguia mais também dar aula. E isso me dava, inclusive, muita vergonha, né? Mas eu aprendi que a afinação, ela é muito mais complexa do que eu supunha, né? Ela passa pelos nossos corpos, que não é só o corpo físico. Ela passa por outros corpos que nós temos e que às vezes nós nem nos damos conta deles. Bom, a minha voz voltou, minha afinação voltou, graças a Deus eu não voltei a ter aquela voz que eu tinha antes, mas eu também não queria mais fazer uma carreira de cantora lírica. E eu tive meus filhos muito afinados, mas não sentavam no piano e tiravam as músicas que eles queriam como eu fazia, né? Eu não compreendia aquilo. Até que eu resolvi fazer um outro curso de música. Aí eu fui fazer licenciatura, dessa vez na Universidade do Estado. E lá muitas coisas clarearam para mim, né? Eu tive uma professora, Betânia Parisi, que fazia há 30 anos uma pesquisa junto a cientistas, junto a médicos, junto a outros grandes educadores musicais. Uma pesquisa sobre desenvolvimento infantil, sobre o aprendizado de música, sobre a construção desse aprendizado, né? E com ela eu aprendi que todo ser humano, quando nasce, ele passa por um tratamento sonoro que é instintivo na humanidade. Qualquer adulto, quando pega um bebezinho no colo, se você imaginar que tem agora um bebê no seu colo, converse com ele, né? Você olha para o bebê e fala como? Ei, neném! Ei, querido! Né? Todo mundo joga a voz para o agudo, né? Essa região mais fina, né? Para quem não conhece música, né? A gente chama esse som mais fino de agudo, né? E isso é instintivo. Qualquer pessoa numa megalópole ou numa comunidade de 50 habitantes faz isso com a criança. Esses cientistas descobriram que, além disso ser algo, né, universal, isso também é fundamental para que esta criança, este bebê, venha a ser um ser falante, venha desenvolver a sua capacidade de falar, a sua humanidade, a sua expressividade mais forte. Então, eu percebi que todos nós, seres humanos, somos feitos de música. Nós cantamos antes de aprender a falar. Nós precisamos ouvir antes de aprender a falar. E então eu guardei isso para mim e sobre essa questão de sermos de música e de ouvir também, nessa época, um professor indicou a leitura de um livro de história da música. Eram 2 calhamaços assim, eu li os 2 livros, eu comprei esses livros, tenho esses livros na minha estante, desses eu não me desfaço. E nesses 2 calhamaços, uma frase me chamou muita atenção, que dizia o seguinte: desde o século XII, o ensino musical formal, ou seja, o ensino de música nas escolas de música, deixou de ser auditivo para se tornar visual. Ou seja, desde o século XII, as pessoas entravam ou entram ainda existe isso. Eu passei por isso. A gente chega numa aula de música e escuta assim, você não pode tocar de ouvido, você tem que tocar por partitura. Você tem que aprender a ler. A gente aprende a ler, a escrever, antes de aprender a falar, né? Então, eu percebi que desde o século XII a 800 anos, nós estamos desaprendendo a ouvir. E como nós podemos cantar
Como nós podemos afinar a nossa voz, a participar de um padrão cultural sonoro, de uma música, né? A música, ela é uma questão cultural também, né? Como, também não, principalmente, né? Como a gente vai desenvolver isso se nós não estamos aprendendo mais a ouvir? Eu guardei isso dentro de mim. Nessa escola de música eu aprendi, né, estudando para cá, para lá, que na Hungria, no pós-guerra húngaro, houve um compositor que se chamava Kodály que propôs ao governo, então, reconstruir o país por meio da música, por meio da educação musical. O governo aceitou aquela proposta e, a partir de então, houve uma política pública para que todos os cidadãos húngaros tivessem formação musical formal. Desde a gravidez, desde a gestação, as crianças já recebiam, né, a mãe já recebia um tratamento musical diferenciado. E quando as crianças nasciam, esse tratamento continuava, a musicalização continuava, né, para bebês recém-nascidos. Quando eles ingressavam na escola, quando eles ingressam na escola, eles têm aula, uma mesma carga horária de aula de música, equivalente à língua pátria. Então, assim como eles aprendem, são alfabetizados na língua pátria, eles são alfabetizados em música. Portanto, 98% da população húngara é alfabetizada em música. E eu me perguntei, se 98% de um povo é alfabetizado em música, então não tem ninguém desafinado nesse lugar. Ou seja, a afinação, ela é uma questão política, né? É uma política pública de educação. Aí eu fui, até antes disso, bem anos antes disso, eu estive na África do Sul, no pós-apartheid, quando Mandela tinha acabado de assumir o poder. A África do Sul estava em festa, mas a gente ainda cruzava com negros que abaixavam a cabeça para a gente. E isso me constrangia, e isso era como se fosse uma faca no meu estômago, no meu peito e na minha garganta. E eu querendo muito ouvir a música nativa, a música dos negros da África do Sul, eu não conseguia. Eu saía para ir a algum lugar, ali tem música ao vivo, ali tem uma apresentação, eu ia, não era uma música negra, era uma música americana, uma música inglesa, podia até ser dos negros americanos, mas não eram dos negros africanos. Eu vi, graças a Deus, vários negros tocando, cantando, dançando, contando história, interpretando tudo junto, né? Na rua, na praia, passando chapéu ou celebrando, né, a alegria de estar juntos, não sei, nessas condições. Mas nesse momento eu percebi que quando uma ditadura se impõe ou quer se impor, a primeira coisa que ela faz é cortar a voz do povo. E a primeira voz que eles calam é a voz do canto, né? Porque a música, ela é muito poderosa. A música, ela leva multidões a fazer loucuras, né? Como também a ver Deus, né? Não é à toa que os monges cantam os mantras, né? Para poder, através dos, né, por meio dos mantras, ou através dos mantras também, chegarem à união divina, né? Mas, em se tratando de uma ditadura, é um povo que canta, é um povo muito perigoso, é um povo muito difícil de domar, de colocar um cabresto, de colocar uma viseira, de colocar, né? É preciso colocar uma mordaça nesse povo. É preciso tirar desse povo a faculdade de ouvir e a faculdade de falar,
de se expressar, de cantar. A música é a arte mais imaginativa que existe. A imaginação é o lugar da liberdade. Então, é necessário para que uma ditadura se instale plenamente, é muito necessário cortar a capacidade imaginativa do povo. Então, a música tem que ser cortada, os livros têm que ser queimados, né? Eu guardei isso para mim. E sempre, desde sempre, eu escutei músicas de todos os povos, de todos os tempos, gosto, faço uma coleção disso, escuto muito, adoro, né? E se a gente escutar a música indiana, uma pessoa que nunca escutou, sente até aflição, às vezes, né? A gente não sabe o que isso provoca na pessoa. Ela vai dizer que é uma música desafinada, mas não, é uma música extremamente complexa, com muito mais notas musicais do que nós temos aqui, né? É tão complexo que o nosso ouvido não dá conta. É como se fosse escutar búlgaro para quem nunca esteve na Bulgária, né? Grego para quem nunca estudou grego, né? Árabe, chinês, japonês. A gente não entende. Música é uma linguagem. Então, música é cultural. O fazer musical, ele vai variar de acordo com o tempo, no espaço. Então, lá na Grécia Antiga, existiam estruturas musicais para cada ocasião. Música para o esporte, música para o casamento, música para a pátria, né? Na China é assim. E hoje já não é assim. Então, para cada lugar do mundo que a gente vai, a gente escuta uma sonoridade diferente. Cada povo tem uma musicalidade na palavra diferente, né? Eu fui somando tudo isso, mas tem uma coisa que não muda, nem no tempo, nem no espaço. Toda música é feita de sons, de silêncios, de uma organização, é fruto de uma ideia, de uma necessidade de expressão, de uma capacidade comunicativa. E pensando nisso, nesses elementos que fazem a música, independentes do tempo e do espaço. E quando a gente chega no século XX, as composições eruditas são feitas, né, com elementos não musicais tradicionais, ou seja, os concertos, eles saem das orquestras, ou eles trazem para dentro das orquestras, para dentro dos grupos, né, de instrumentos musicais, a máquina de datilografia, a caixa de fósforo, o saquinho de pipoca, né, a latinha, o balde. E aí eu me perguntei, se música é feita de som, de silêncio, de organização, de expressão e né? E se música pode ser feita com balde, por que música não pode ser feita com pessoas desafinadas? Por que nós temos que manter esta ideia equivocada de que música é para poucos, de que música está no pedestal? E ainda tive isso, né? Eu comecei a dar formação para professores de educação infantil e de ensino fundamental. E muitas professoras falavam comigo, Beatriz, eu não tenho coragem de cantar com os meus alunos porque eu sou muito desafinada. Eu não crio música com os meus alunos não criam música. A gente canta, faz os gestos e eles nos imitam, né? E aí eu lembrava muito do meu tempo do teatro, porque no teatro eu reconhecia a música como algo que tinha que fazer parte do meu corpo. Para eu cantar, meu canto tinha que começar no meu pé, né? Eu tinha que cantar com cabelo, né? Então, quando eu toco, eu tenho que respirar. Eu estou tocando piano, eu preciso respirar para tocar piano, né? O meu joelho tem que ser trabalhado para que a minha voz aconteça, né? O meu quadril tem que estar solto. A música tem que vir lá de baixo, né? Lá de cima, de dentro para fora. E aí, quando eu vi as professoras dizendo isso, e um tom de frustração muito grande nelas,
Eu via as histórias que iam se repetir nos seus alunos, né? E eu comecei a perguntar para elas, você já fez Belas Artes? E elas diziam, não. Né? Ela dizia, ou elas diziam, vocês já fizeram Belas Artes? Não. Mas vocês colocam seus alunos para desenhar? Sim. Você fez letras? Não. Você coloca o seu aluno para inventar história, para fazer uma redação? Sim. Você ensina o seu aluno a ler e escrever? Sim. Por que então você não faz isso com a música também? Né? Porque você foi silenciada. Sua mãe, provavelmente, seu pai, seus avós, seus bisavós, desde o século XII. E lembrando que quando isso aconteceu no século XII, que a gente parou de escutar para aprender a ler, né, para só enxergar, ainda tem um parênteses. Essa educação musical ela era destinada exclusivamente ao clero, as pessoas que iam para a igreja ou para a nobreza. Né? Inclusive o que nós temos de relatos, de manuscritos, é o que vem da nobreza, é o que vem da igreja, não é o que vem do povo. Por isso a tradição oral ela é fundamental, porque é claro que o povo fazia música, e muito boa. Os nossos grandes compositores que a gente tem hoje, né, que a gente chama de eruditos, eles eram músicos populares. Eles eram pobres, eles não cresceram. Mozart, né? Haydn, Bach, eles não nasceram príncipes, eles nasceram do povo. Era a música popular da época, era a novela da época, olha só, era o show, né? Era a live da época. Né? Olha que barato. Eu fui juntando tudo isso. E aí eu me perguntei, e agora, José? E agora, Dona Maria? Eu chamo Maria, viu, gente? Eu chamo Maria Beatriz. E eu amo meu nome Maria Beatriz, e eu, inclusive, me arrependo muito de não ter sido esse o meu nome artístico. E agora, Dona Maria Beatriz? O que você faz com isso tudo? Você vai ficar parada no tempo? Né? Você nasceu para quê? Para continuar repetindo as histórias que você não concorda? Aí eu decidi fazer o Coral dos Desafinados. Aquilo veio assim no meu coração. Eu preciso fazer um coral de desafinados. E a minha intenção não era fazer com que as pessoas cantassem de forma afinada. A minha intenção era fazer com que as pessoas cantassem e fossem felizes. E que cada voz, que cada história, porque a voz ela é resultado de uma história. A minha voz é a minha história, é a minha alma, né? É o meu corpo, mas o meu corpo é o resultado da minha alma, e vice-versa. Então, eu queria que cada pessoa chegasse com a sua história, com a sua voz, e que na somatória dessas diferenças nós fizéssemos música, ou seja, que a gente usasse os sons de cada um, os silêncios de cada um, organizasse esses sons de uma forma que a gente expressasse aquilo que a gente queria expressar. Primeiro eu fui me trabalhar muito porque eu realmente tinha muita aflição de escutar gente desafinada cantando. Para mim, aí eu perdi a aflição, não tinha mais aflição, mas eu não conseguia cantar junto com elas, né? E aí eu tive que me preparar. Quando eu vi que eu já estava com uma certa capacidade, porque eu sabia que eu também eu terminaria de me preparar em contato com essas pessoas. Eu precisava estar perto delas para poder aprender, né? Aí eu parti para a loucura de arranjar um local, né? Tentei muitas instituições, eu não tinha nenhum desejo lucrativo com isso, não sabia se isso dá certo ou não, né? Para cobrar alguma coisa. Eu queria fazer. Eu queria quebrar com o paradigma de que música é para poucos. Eu queria mostrar, provar para a humanidade, para você que está aí me escutando, que somos feitos de música, todos nós temos capacidades musicais. A gente pode não estar enquadrado dentro de um padrão sonoro, mas nós temos que afinar a nossa voz com o que a gente carrega dentro da gente, com os nossos sentidos,
com os nossos valores, com as nossas ideias, com os nossos desejos mais sublimes. A arte, ela serve para nos fazer melhores enquanto seres humanos, não melhores do que o outro, melhores do que nós mesmos. A arte nos faz, ela deveria fazer com que a gente voltasse para os nossos princípios, ou para o nosso princípio, aquilo mais puro, aquilo mais sagrado, que alguém pode chamar de Deus, que alguém pode chamar de luz, que alguém pode chamar de fonte de energia primordial. Eu não sei da sua crença. E aí, então, a escola onde eu dava aula na época e onde eu dou aula até hoje, abriu as portas para mim, a Vila da Criança, e o Coral dos Desafinados nasceu há 4 anos, no dia 3 de outubro de 2018, 2017, acho que é. Esse ano vai fazer 5 anos, né, do coral. E hoje o coral não está lá mais, porque o coral está imenso, está com mais de 40 pessoas. Eu precisei de um espaço central, bem no centro, ele é no coração, né, do centro de Belo Horizonte, para que todas as pessoas possam chegar, ao mesmo tempo a gente trabalhar. E ele é um coral plural, ele é um coral de pessoas de diversos credos, de cores, de preferências políticas partidárias. Tem pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas anarquistas, pessoas que não se tocam com relação à política, né? Gente cristã, gente que não é cristã, gente cristã evangélica, espírita católica. Acho que a maioria lá é cristão, nem sei. Mas enfim, são pessoas que quando se encontram, a alegria do encontro é mais forte. É um lugar, é um grupo onde o amor é o nosso tom. Infelizmente as pessoas acabam cantando afinado, elas nunca me deram esse prazer de cantar realmente desafinado. Eu ainda não consegui atingir o meu objetivo, que é cantar de forma desafinada, mas construir algo a partir disso, né? Mas é um grupo afinadíssimo no amor, na solidariedade, na alegria. Né? O nosso uniforme é a alegria. O nosso uniforme, eu falo assim, olha gente, o coral tem uniforme. Quando chega alguém, né, primeira apresentação, ai, como é que a gente, e o figurino, e o uniforme do coral? Eu falei, olha, você vai abrir o seu guarda-roupa, você vai olhar a roupa mais alegre que você tiver. Você vai vestir e vem cantar. Né? Esse é o nosso uniforme, é o uniforme do amor. É o uniforme da diferença. É a somatória das diferenças que faz com que os nossos arranjos, com que o nosso repertório seja único. Nosso repertório não, é que todo mundo canta. Mas os nossos arranjos são únicos. E aí, se você quiser ver um pouquinho deles, né, aqui no YouTube tem. E no outro dia, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o coral, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, é só mandar uma mensagem lá no direct, né, no privado, ou aqui, né, nesse post, ou no post de algumas músicas do coral, que a gente responde com o maior prazer do mundo. Nós agora estamos trabalhando de forma online e eu acho que esse vídeo já ficou grande demais. Um grande abraço e só vou deixar uma mensagem, né? Seja você uma pessoa que tem vontade de cantar, um contador de histórias, um palestrante, não se esqueça de que antes da sua voz sair, ela tem que ser ouvida, né? E procure afinar você com você mesmo, com as suas ideias. Escute também as ideias dos outros, porque às vezes, por mais diferente que seja a pessoa, todo mundo tem uma notinha, uma pérola preciosa para te oferecer. Todo mundo tem. Ou todo mundo deve ter. Né? Às vezes está escondida. Nem a pessoa sabe. Né?
mas a gente pode ter capacidade de ouvir, tá? Então eu contei essa história para poder inspirar, né? O coral ele nasceu para inspirar pessoas. E eu espero que essa história te seja inspiradora também. Boa cantoria, bons voos.